Toda vez que eu posto uma receita de focaccia, alguém me pergunta a receita, me pede os ingredientes e eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês uma receita simples. São aqui 6 ingredientes para fazer uma focaccia de longa fermentação. Então eu vou utilizar farinha, fermento biológico seco, azeite de oliva, sal, água e um vinho branco. O principal ingrediente, não pode faltar, é o vinho branco. Então, vamos começar pelo vinho e vamos misturar os ingredientes. Eu tenho aqui uma farinha de trigo branca normal. Posso trocar por farinha de milho? Não pode. Posso trocar por farinha de arroz? Não pode. Posso trocar por cebola? Também não pode. Tem que seguir a receita. Segue a receita que não tem erro. 400 gramas de farinha de trigo. Vamos misturar agora de 3 a 5 gramas de fermento biológico seco na água para dar uma diluída nesse fermento e para ajudar a ativar ele. A água são 300 ml. É muito importante diluir o fermento na água para ativar ele quando você está fazendo pão ou qualquer outra receita que utilize o fermento biológico seco. O correto é misturar e esperar ele ativar um momento. Eu vou utilizar aqui de 3 a 5 gramas conforme o tempo de fermentação dessa focaccia. Como eu vou deixar ela fermentando por 12 horas, eu vou utilizar 5 gramas, um pouco mais. Se eu deixasse ela fermentando na geladeira por até 48 horas, eu iria utilizar 3 gramas de fermento, tá certo? Então vou misturar. Vou misturar isso. Não é legal misturar o sal junto com o fermento, porque o sal pode matar o fermento. Tanto que quando a gente faz pão, a gente mistura, para ativar o fermento, a gente mistura com açúcar, para poder alimentar ele. Dei uma incorporada aqui, aí eu já posso entrar com o sal. São 7 gramas de sal. E 12 gramas ou 12 ml também de azeite de oliva. Da focaccia para um pão de longa fermentação, o que muda praticamente é o azeite de oliva. Então a gente mistura até incorporar tudo. Se você for misturar com a mão, que é o que eu vou fazer agora, você deve molhar ela um pouco para não grudar a massa. Conforme a umidade do ambiente, a massa pode ficar um pouco seca ou um pouco mais molhada. Então é interessante você ir controlando a quantidade de água. Você pode ir de 280 ml até 320 ml, desde que você chegue numa textura onde a massa fique grudenta, assim. Agora o vinho. Vou cobrir essa massa e vou esperar 30 minutos para a gente fazer a primeira dobra dela. São 3 dobras, cada dobra a 30 minutos, ok? Silêncio no estúdio. Aguarde, por favor. 30 minutos depois, vamos para a primeira fase de dobras, que a gente vai molhar a mão para conseguir dobrar essa massa. Essa primeira fase é muito importante porque ela é conhecida como autólise. É quando a gente deixa a massa descansar para que as proteínas da farinha possam absorver essa água. Isso vai desenvolver o glúten, e aí isso vai resultar numa massa mais maleável e mais hidratada. Então vou molhar a mão, sem medo, mão bem molhada, e aí vou puxar essa massa, esticar e dobrar ela. Ok? E aí esse processo eu vou repetir ele a cada 30 minutos mais 2 vezes. Agora também eu vou passar um filme plástico por cima dessa massa
fechando ela para ela não perder essa hidratação. E agora aguardar mais 30 minutos para a próxima dobra. Vamos então agora para a terceira e última dobra. Já dá para ver que o fermento já fez o trabalho dele, já a massa já está crescendo. A gente molha bem a mão. E vamos lá. É isso. Agora a gente leva ela para a geladeira, ou se a temperatura estiver baixa, como no inverno, a gente pode deixar ela em temperatura ambiente. O ideal é que ela fique fermentando em até 10 graus por 12 horas. Se for por mais horas, não tem problema, ela pode ficar entre 5 e 10 graus, se eu deixar ela até 48 horas. E é isso, agora eu vou cobrir com filme plástico e vou levar para a geladeira e depois eu mostro o processo de assar. Amanhã. Pouco mais de 12 horas depois, tá aqui a nossa massa, bem fermentada. Importante tirar ela 1 hora antes da geladeira, antes de começar a mexer nela, antes dela ir pro forno. Vai grudar um pouco no plástico, é normal. Agora eu vou precisar de um pouco de farinha para dar uma enfarinhada na bancada, para trabalhar com essa massa. E depois eu vou entrar com os toppings, o que vai em cima dela. Eu vou usar tomate, azeite de oliva, sal grosso e manjericão. Errou! Aí está a nossa massa. Dá uma enfarinhada nela para não grudar. O forno já está ligado, forno pré-aquecido a 210 graus. Agora eu vou dar uma espichada nela e vou transferir ela para uma assadeira que já está untada. Ela é um pouco grudenta mesmo. E o pessoal gosta de pegar o sal grosso e só botar por cima. Eu gosto de dar uma misturadinha nele no azeite de oliva e diluir para ele se espalhar melhor pela focaccia. Pode caprichar no azeite de oliva, apesar que está caro. Aí eu vou vir com a ponta dos dedos aqui, fazendo esse movimento. Se você não quiser colocar nada em cima da focaccia, não tem problema nenhum. Só coloca o azeite de oliva, o salzinho grosso, depois você assa, abre ela e faz um sanduíche que fica muito bom. Um pouquinho mais de sal. Tá? E agora vamos colocar os tomatinhos. Tomatinho da minha própria colheita. Dá pra dar uma exagerada no tomate, não tem problema. E agora o alecrim. É isso. Pronta para ir ao forno. Então o forno está pré-aquecido a 210 graus. Eu vou manter essa temperatura. Vou colocar a focaccia agora e vou assar ela por mais ou menos de 30 a 40 minutos.
E tá pronta a nossa focaccia. Então ela foi assada por 25 minutos no forno pré-aquecido 210 graus, ficou 25 minutos em 210 graus, e depois mais uns 5 minutinhos com o dourador ligado, só para dar essa corzinha nela. E é isso aí.